Boa noite. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês, uma quarta-feira. Eu vou fazer minha autodescrição. O meu nome é Jefferson, eu tenho 1,80 m, pele clara, cabelo escuro. Estou vestindo uma camisa verde escuro, uma calça preta e um sapato marrom com branco. Fim da minha descrição. Que bênção podemos estar aqui nessa noite reunidos para cultuar o nosso Deus, o nosso Pai. Que bom que você veio. Quero dar boa noite também para aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, pelos canais de comunicação. Seja muito bem-vindo. Você que está aí no YouTube também participe, deixe seu comentário, pode fazer seu pedido de oração, que temos uma equipe para te atender. Para vocês que estão aqui, quem está com crianças, tal, nós temos também um culto infantil acontecendo nesse mesmo momento no quarto andar. Você pode subir lá, tem um espaço incrível que foi construído para atender as nossas crianças. Se você não é da PIB e não conhece, você pode subir lá e você vai ver que é um espaço maravilhoso, que foi feito com muito carinho para que as crianças possam cultuar ao Senhor também, de uma forma mais lúdica, mais divertida, para conversar com eles, numa forma que eles consigam entender também essa mensagem. Quando você cultua aqui, eles vão poder estar cultuando lá. Então, sinta-se à vontade, se você quiser, pode levar o seu filho lá no quarto andar, que tem uma equipe para acompanhá-los ali. Para nós que estamos aqui, e você também que está em casa, eu convido você a meditar comigo no versículo que está lá em Salmo 34, versículo 3, que diz assim: venham, proclamemos a grandeza do Senhor juntos, exaltemos o seu nome. Esse é um convite para todos nós, para que nós meditarmos em todas as coisas grandes que o Senhor fez, que Ele é, começando desde a criação do mundo. Ele mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e hoje nós podemos ter a liberdade de estar aqui. E esse convite é para que nessa noite nós celebremos isso e cantemos isso, exaltemos o nome do Senhor, dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso. Eu convido você a se levantar, vamos fechar nossos olhos e orar e agradecer, e começar esse momento de louvor e celebração ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, porque nós temos o privilégio, a alegria de estar aqui na Tua casa, Pai. Muito obrigado porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus, que morreu numa cruz por nós, derramou o Seu sangue para nos redimir, e hoje nós temos a liberdade de estar aqui, de cultuar a Ti, de entregar o nosso melhor louvor a Ti. Que nessa noite, Senhor, possamos estar aqui realmente com todo o nosso coração, dando tudo o que temos em gratidão a Ti, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, que pedimos que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Você não conhecia essa canção, agora você conheceu. Vamos cantar juntos mais uma vez, declarando essa verdade. Nós somos o povo do Senhor e estamos aqui para adorá-lo, para agradecê-lo. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. A Tua igreja canta, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai
celebrarei a ti, cantarei louvores ao teu nome. Celebrarei a ti, bendirei teu santo nome. Toda a terra está cheia da tua glória, toda a criação revela o teu poder. Toda a terra está cheia da tua glória, toda a criação revela o teu poder. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. De novo do início. Celebrarei a ti, cantarei louvores ao teu nome. Celebrarei a ti, bendirei teu santo nome. Toda a terra está cheia da tua glória, toda a criação revela o teu poder. Toda a terra está cheia da tua glória, toda a criação revela o teu poder. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. De toda a glória. De toda a glória. Aleluia. Você pode se assentar por um momento. Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Meu nome é Leandro, tenho 1,68 m, estou usando uma camisa branca xadrez com listas amarelas e azuis, uma calça jeans e um sapato marrom, fim da minha autodescrição. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos assistem pela TV, vocês pelas redes sociais, quem está ao vivo e a cores aqui, como é bom ver vocês. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Olha aqui, tem uma senhora aqui, mais alguém? Ali, mais um senhor lá, duas moças aqui, mais aqui também. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E hoje para nós é um dia especial, ou melhor, todo dia é especial quando é com Jesus, na verdade? Mas hoje é um dia de agradecer, hoje nós teremos ceia também. E eu quero ler uma palavra de Deus com vocês que diz o seguinte, que está lá em Colossenses 3, versículo 17. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Dar graças. Nós cantamos aqui agora sobre o nosso Deus, como Ele é bom, como Ele é maravilhoso. E eu quero convidar você agora a orar comigo também. O que é que você tem para agradecer? Talvez alguns rostos assim digam, pastor, o negócio está tão difícil que, olha, agradecer hoje vai ser complicado. Eu preciso pedir.
Mas a palavra de Deus diz para nós, lá em Hebreus 11:1, que fala sobre o quê? Fala sobre fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então quer dizer que se você está aqui hoje, Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que você precisa. Agora, se você puder e quiser, eu gostaria que você dobrasse o joelho comigo, e nós vamos agradecer por aquilo que Deus está preparando e vai te dar. Se você crê, dobra o joelho comigo, quem puder e quem quiser, e nós vamos orar, colocando esse culto diante do Senhor, e agradecendo por tudo aquilo que Ele tem para nós. Pai Todo-Poderoso, como é bom, Senhor, estar aqui junto de Ti. Pai, nessa noite nós queremos, primeiramente, Senhor, Te agradecer pela nossa vida, meu Deus, porque até aqui Tu tem cuidado dela, tem nos dado, Senhor, saúde, tem nos dado alimento, tem nos protegido, meu Deus. Queremos Te agradecer, Senhor, porque também nos tem dado trabalho. Pai amado, obrigado, tem nos dado amigos, nos deu essa igreja, Senhor, para aqui nós congregarmos juntos. Obrigado, Senhor, aqui pela voz que nós temos, pelos olhos, Senhor, pelas mãos. Obrigado, meu Deus, pelos pastores que estão aqui, por toda essa estrutura, Senhor. Obrigado porque nós moramos numa cidade maravilhosa também, meu Deus. Obrigado porque os Teus anjos também estão cuidando de nós, de dia e de noite, aonde nós formos. E, Senhor, nós queremos Te agradecer também, Pai, por aquilo que nós estamos esperando. Te agradecer, Senhor, pela pessoa que está esperando o emprego que Tu estás providenciando essa noite, porque nós temos certeza, Senhor, que Tu vai nos atender. Te agradecer, Senhor, pelo livramento que já aconteceu, ou que ainda vai acontecer, porque Tu és o Deus que protege, o Deus que cuida. Te agradecer, Senhor, pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas. Te agradecer, Senhor, pelas curas, pelas crianças, Senhor, que serão apresentadas hoje. Te agradecer, Senhor, pela estrutura, pelo louvor que nós temos aqui. Te agradecer pela nossa casa, Senhor, pelo nosso alimento, pelo nosso chuveiro, Senhor, que sai água e que podemos nos banhar ali. Pai, pela água que podemos tomar. Te agradecer, Senhor, porque Tu nos dá o sol todo dia, nos dá a lua, as estrelas. Te agradecer porque Tu tem um plano para nós, meu Deus. Te agradecer porque Tu está preparando morada para nós na vida eterna. Te agradecer, Senhor, porque Tu proporciona para nós sentimentos, Senhor, felicidades, alegrias. Te agradecer, Senhor, porque mesmo às vezes em meio à tristeza ali, nós sabemos em quem confiar. Te agradecer, Senhor, porque nós temos a Bíblia disponível para lê-la, para ouvi-la, para vê-la, para tocá-la, Senhor, para assisti-la, meu Deus. Pai amado, nós Te louvamos por isso e Te agradecemos de todo o coração. Senhor, meu Deus, se tem algo, meu Deus, que me preocupava, já não tem mais, porque a Tua palavra diz que Tu nunca nos abandonaria. Então nós Te agradecemos nessa noite, pela Tua santa presença nesse local, pelo Teu bálsamo derramado sobre nós, pelas bênçãos que ainda serão recebidas na vida de cada um dos meus irmãos aqui, e pela Tua volta, que não tarda. Por isso Te louvamos e Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus, amém e amém. Levante-se agora, meu irmão, e continue agradecendo, louvando com todo o fôlego, porque nosso Senhor é digno de ser louvado. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no Seu santo monte, nosso amado Pai, Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no Seu santo monte, nosso amado Pai,
seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Ele é excelso, supremo. Oh, ele é muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo, santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo, tão santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo.
Vocês podem se sentar mais uma vez? Nós vamos ver um vídeo agora. O OneSwitch, ele é um ministério de evangelismo que tem coberto todas as idades e gerações. Nós entendemos que o nosso ministério foi ser chamado para pregar o evangelho, a proclamação da mensagem. A proclamação da mensagem não fala sobre silêncio, nem sobre uma mensagem guardada. Entendemos sobre uma missão a pregar a todos os povos. E quando falamos sobre a nossa cidade, Curitiba, entendemos que nós temos um papel muito grande a pregar a todos os lugares, inclusive na nossa cidade. Nós, como juventude, temos alcançado vários lugares estratégicos. Nós acreditamos numa geração de jovens, adolescentes que pregam o evangelho em todos os lugares onde estão posicionados. Nas suas faculdades, nas praças, em frente a portas de balada, nos ônibus, nos terminais, nos corredores e grandes circulações da nossa cidade e até nos parques. Nós acreditamos num evangelismo relacional, fruto do nosso trabalho cotidiano, faculdade, relacionamentos, círculos. Mas nós acreditamos que temos que pregar até para aqueles desconhecidos, porque um dia nós estávamos desconhecidos, mas Jesus veio e nos encontrou. Nós acreditamos na nossa geração, acreditamos que existe uma geração que prega o evangelho sem medo, destemida. Nós acreditamos numa geração valente. Quando dizem sobre essa nova geração que tem se levantado, uma geração com tantos medos ou talvez problemas que possam estar enfrentando, mas nós vemos o contrário, uma geração que tem se levantado nas praças, nas faculdades, sala de aula, até no mercado de trabalho, para levantar a mensagem do Evangelho. Nós estávamos na Zumbi Walk, aquela marcha que existe na nossa cidade, no período do Carnaval, e nós encontramos ali um certo rapaz que era satanista. Ao abordar essa pessoa, ele tinha passado por várias religiões, mas a gente viu ali naquele momento um rapaz com muita sede, com um vazio muito grande. Naquele momento a gente parou, só ouviu o rapaz, ficamos muito em silêncio, deixamos ele contar a história dele. Naquele momento o Senhor nos direcionou apenas em certos momentos oportunos explicar que o Senhor estava ali. Enquanto fazíamos uma oração para ele, falamos uma palavra de conhecimento para a vida daquele homem. Naquele momento ele se emocionou e ele aceitou caminhar com a gente sobre um discipulado, a entrar para a igreja, mas caminhar. E numa certa pergunta ele fez: olha, se eu fosse para a sua igreja assim, será que me receberiam assim? Naquele momento a gente brincou: olha, se você vir, você vai sentar do nosso lado, nós estaremos do seu lado porque nós seremos sim uma família e você será muito bem-vindo em nossa igreja. E hoje nós podemos ver essa pessoa na nossa igreja congregando. Você pode dar uma salva de palmas ao que o Senhor está fazendo através de vida de pessoas que se levantam para fazer mais. É muito incrível, né? Ver a pessoa falando: nós saímos à noite, em portas de balada. Talvez em alguns momentos, ou muitos de nós, não vai lá na porta da balada. Mas nós somos apoio dessas pessoas que estão lá. Nós conseguimos apoiá-los de tantas formas, né? Orando, ajudando. E, ao mesmo tempo, esse é um momento que nós nos lembramos de tudo que acontece aqui na igreja. Por quê? E fora dela também. Porque, na realidade, é o momento que nós nos levantamos para ofertar. E para dizer: eu quero contribuir com aquilo que está acontecendo. Eu quero ajudar os ministérios a continuarem mandando pessoas. Esse momento também, nós nos lembramos de um texto que está lá no Salmo 127, o versículo 1 e 2 diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para você levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele é quem concede o sono àqueles que ama. Sabe que essa semana nós estávamos na nossa casa discutindo sobre dízimos e ofertas, sobre algumas questões, e a gente consegue ver, muitas pessoas têm dificuldade em entender sobre dízimo, sobre oferta, mas é algo muito simples. O dízimo tem a ver com a obediência, mas tem a ver também com a gratidão. São duas coisas que andam juntas. Nós somos dizimistas, porque sabemos que o Senhor é quem nos sustenta. Sabemos que tudo que temos vem do Senhor. E esse versículo é bem claro. Não adianta, muitas vezes nós
morrermos de trabalhar, como dizem, né? Trabalharmos demais, se nós não reconhecemos quem nos sustenta. Então, esse é o momento que você pode parar e pensar, quem é que te sustenta? O que falta para você reconhecer quem te sustenta? Talvez você ainda não é dizimista, talvez você ainda não entende isso, mas sabe, o Senhor tem dito na sua palavra, e talvez até no seu coração já, é hora de você confiar em mim e agradecer pelo que eu tenho feito na sua vida. E também, de repente, você já é um dizimista, mas eu conheço muitas pessoas que são dizimistas, mas não são ofertantes, porque elas entendem que elas já fizeram aquilo que é a sua obrigação. Mas por vezes, nós precisamos entender que podemos fazer mais, podemos levar a obra, podemos nos mostrar ainda mais gratos, sabe? E esse é o momento de você deixar o Senhor falar ao seu coração. Sim, Deus, eu já sou dizimista, mas o que é mais que eu posso fazer para a sua obra continuar? Então eu quero que você se coloque de pé, nós vamos orar juntos. E a partir do momento que nós orarmos, vai uma canção tocar. E você então, com o seu coração, que já perguntou ao Senhor, vem até aqui à frente e entrega em gratidão aquilo que Ele já fez por você. E em adoração, aquilo que você quer devolver, aquilo como você quer abençoar. Vamos orar? Deus amado, muito obrigada, Senhor, porque aqui estão pessoas de pé, Pai, porque queremos dizer, Senhor, é verdade. Nós sabemos que por vezes quando tentamos fazer as coisas sozinhos, parece que aquilo não produz, Deus. Quantas e quantas pessoas nós ouvimos dizer que estão trabalhando e trabalhando e trabalhando e não dão conta daquilo que tem. Deus, por favor, Pai, em primeiro lugar nos dá, Senhor, sim, um coração obediente. Nos faz nos constrangermos, Deus, para entender que o que temos é seu. Que, Senhor, precisamos entregar aquela nossa primícia ao Senhor, porque é o mínimo que podemos fazer. Deus, como é gostoso ouvirmos testemunhos, como eu ouvi vindo para cá, Senhor, para esse espaço de culto. Que, Senhor, o Senhor trouxe exatamente aquilo que aquela menina precisava, exatamente o valor para completar aquilo que ela precisava naqueles dias. E que isso foi resposta de que o Senhor a sustentaria, que isso acalmou o coração dela. Deus, como é gostoso, como isso nos fortalece. Então, Deus, fortalece o coração dos meus irmãos aqui. Faça com que cada um tenha, sim, Senhor, a coragem de se levantar e dizer, eu sei quem me sustenta. E eu vou sim obedecer ao Senhor. E eu vou sim colaborar para que a obra do Senhor continue a avançar. Faz assim no nosso meio, Deus. É dessa forma que queremos nos colocar diante do Senhor. E é em nome de Jesus que juntos oramos. Amém. Venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte, quando não vi saída, Tu és Deus, quem sou eu para negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Negar o Teu poder.
sou eu pra negar o teu poder? Aleluia. Você pode sentar-se. Que coisa boa nós podemos estar na casa do Senhor, adorando o nome precioso de Jesus, reconhecendo que Ele é Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Nós vamos orar para receber a palavra de Deus, mas antes eu queria fazer minha... Opa, gostei do amém desse jovem, né? Esse jovem aí tá aleluiado, como diz aí por fora, né? Vamos pedir ao Senhor que abençoe nosso tempo, a nossa vida. Mas hoje eu queria orar especialmente pela vida do Natan. Natan é um jovem surdo aqui da nossa igreja. Ele tem uma doença rara que tem também comprometido a sua visão. E nós vamos pedir ao Senhor que toque na vida do Natan, para que ele seja curado pelo Senhor e que toda a enfermidade bata em retirada. Mas eu não queria orar só pelo Natan nesse tempo. Se você tem alguma enfermidade, se você precisa de um toque extraordinário, milagroso do Senhor, eu vou pedir para você, onde você está, você se colocar de pé, você vai colocar a mão no seu coração assim, e eu vou entender, e o Senhor vai entender que é você que precisa desse toque milagroso, desse cuidado extraordinário do Senhor na sua vida, trazendo-lhe cura. Pai amado, nós estamos diante da Tua face, rendendo louvores ao Senhor, mas também clamando pela Tua intervenção. Ah, Pai, só o Senhor pode repreender o mal que por vezes se levanta nas nossas vidas, tentando roubar a nossa alegria de Te adorar, de Te servir, e nos faz esquecer o quão amoroso, o quão maravilhoso é o Senhor. Por isso, Pai, hoje, traz essa lembrança em forma de milagre. Eu clamo pela cura dos meus irmãos e irmãs. Eu clamo pela cura completa sobre a vida deles. Vai lá no Natan, onde ele está agora, Deus. Toca em cada célula do seu corpo, na sua visão. E que em nome de Jesus, o Senhor mesmo traga saúde completa sobre a vida do Natan, Pai. E que em nome de Jesus, todos aqueles que precisam desse toque milagroso nessa noite, recebam da parte do Senhor. E que o seu coração se encha de gratidão, de alegria, de devoção, de fidelidade, para que o nome do Senhor seja exaltado através dessas vidas. Que essa noite seja marcada como uma noite de milagres. Pai, também toma o Benjamin, cuida do coraçãozinho dele, Pai, da sua mãe, da sua família. Que em nome de Jesus, que o Senhor traga paz, traga tranquilidade. Que em nome de Jesus o Senhor o envolva com a sua presença agora. E que todo mal, que todo levante, que toda intenção maligna sobre a vida dele ou dos seus familiares seja repreendido na autoridade que há no nome de Jesus. E o Senhor seja exaltado através da apresentação desse bebê. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se. Eu sou Adoniran, tenho 1,65 m, estou usando um blazer preto, uma camiseta preta, uma calça jeans e um tênis preto com detalhes brancos. Do meu lado direito está a Jocélia, hoje nossa intérprete de Libras, está apoiando a nossa comunidade surda que está aqui presente e que está conectada conosco também. Fim da minha autodescrição. Gente, hoje eu tive a alegria de poder estar compartilhando ali na nossa célula. Foi uma célula muito especial. Se você ainda não sabe, antes dos cultos nós temos as células acontecendo aqui no 4º andar. Tem uma acontecendo no 5º andar. No 5º andar também eu tenho certeza que deve ter sido muito especial, das mulheres ali no 5º andar. Então você pode, se você é mulher,
quer participar de uma célula com essa linguagem feminina, onde você pode abrir o seu coração, receber uma oração específica, aprender uma coisa nova, quarta-feira, 7 horas ou 19 horas no 5º andar. Se você é jovem também, hoje nós tivemos ali a nossa célula com jovens, com o Ilcinho, sua esposa estava ali também hoje te ajudando, estava ali pegando no seu pé, né? Ela tem que pegar no pé dele, porque o camarada voltou a andar de skate essa semana, e aí eu acho que ela está preocupada, porque eu, pelo menos, a última vez que eu andei de skate, foi trágico, mas cuida direitinho dele para ele continuar vindo na célula aí certinho, né? Então, teve a célula ali dos jovens, ser convidado a participar também lá no 4º andar, e também no 4º andar tem a nossa célula mais mista ali, que você pode trazer o irmão, pode trazer o vizinho, pode trazer um amigo, e eu tenho certeza que vai ser bênção você participar conosco toda quarta, 19 horas, tem um lugar para você aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 31. Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 31. Nós estamos falando sobre esse modus de viver de Jesus, proclamando o reino de Deus. Sabe, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos nele o nosso modelo, o nosso exemplo. É através de Jesus que nós aprendemos como falar, como agir, o que fazer, o que deixar de fazer. E uma das formas que Jesus viveu, e para isso Jesus viveu, foi para proclamar as boas novas do reino de Deus. E hoje nós vamos olhar para um texto que marca de forma muito poderosa esse ensino de Jesus sobre a proclamação. O texto diz assim: portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repito à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas sim os que podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Esse texto é um texto de muito esclarecimento, mas ele é um texto que nos traz muita reflexão. Quando nós olhamos para Jesus anunciando, ou convocando os seus discípulos para anunciarem dos telhados, ele está dizendo: o telhado era a plataforma onde as pessoas tinham para proclamar boas novas ou alertas. Eles subiam nos telhados e, sob os telhados, eles proclamavam as coisas. Diziam se tinha notícia boa, diziam também se tinha notícia ruim chegando. O fato é que esse lugar das alturas, essa informação vinha de forma tal que encontrava o coração das pessoas e elas ou fugiam, ou corriam, ou ficavam naquele ambiente esperando aquela necessidade ser compartilhada com outras. E é interessante porque em nossos dias nós temos muitos recursos para proclamar a mensagem do Senhor. Não é mais só um telhado. Você pode pegar o teu WhatsApp, você pode pegar o teu telefone, você pode transmitir de muitas formas. Mas nós esquecemos algumas coisas que são muito preciosas. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos é muito precioso. E é o que eu gostaria de lembrá-los nessa noite. Que é um privilégio. O privilégio nos foi dado. O privilégio de proclamar. Eu não sei se você já teve a chance de bater de porta em porta, de ir de casa em casa, de fazer a obra do Senhor dessa forma. Mas durante 2 anos eu fui seminarista numa igreja do interior, de uma cidade chamada Castanhal. E eu lembro que a minha rotina era essa: eu saía sexta-feira do seminário, eu chegava no sábado já bem cedo nessa cidade, e o pastor me dava café, me recebia na casa dele, a gente tinha um tempo muito bom de conversa, nós tínhamos um tempo bom de oração, de leitura da palavra, ele me ensinava algumas abordagens, algumas coisas, e ele falava: agora é com você.
toda a redondeza da igreja, você pode ir de porta em porta, perguntar para eles duas coisas: se eles querem uma oração e se eles querem aprender a Bíblia. E aí eu falava: pastor, eu estou fazendo seminário, mas eu acho que eu não sei muito ensinar a Bíblia, não. Não, você vai ensinar esse estudo aqui. E aí, esse pastor me introduziu de uma forma muito pessoal o Evangelho de João. E eu comecei a olhar para o Evangelho de João como sendo o Evangelho que eu deveria amar de todo o coração. Não sei se você tem um livro da Bíblia que você ama mais do que os outros. Eu tenho. E esse livro eu leio quase todos os dias, pelo menos 3, 4 vezes por semana eu leio esse livro inteiro, porque é o livro que eu amo. E ele ecoa no meu coração, ele me impulsiona de alguma forma, ele me traz uma coisa nova, ele traz novidade para eu descobrir. E eu vou aprendendo essas coisas e eu preciso compartilhar isso. Mas isso começou lá atrás, quando alguém proclamou para o meu coração, para que no meu coração fosse proclamado a outras pessoas. Então eu ia batendo de porta em porta, nós íamos falando sobre aquela oportunidade que as pessoas tinham, mas eu reconhecia naquele período que existia um grande privilégio, o privilégio de compartilhar do amor de Deus com outras pessoas. Eu lembro que eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus para muitas pessoas. Raramente as pessoas diziam: não, eu não quero estudar a Bíblia, não, eu não quero uma oração. Raramente acontecia, mas era muito raro isso acontecer. Então, eu chegava de manhã e eu passava o dia inteiro na casa das pessoas. Eu ficava até a noitinha, na hora do culto dos jovens, na casa das pessoas. Então eu já tinha uma agenda, eu ia de casa em casa, eu sabia a casa que eu ia almoçar, e ai de mim se não almoçasse naquele dia na casa daquela pessoa. Ela ficava muito chateada comigo, porque ela tinha combinado comigo na semana anterior, e aí eu tinha casa que eu ia tomar café, e eu chegava lá, a pessoa tinha feito um pão caseiro, e lá no Pará é assim, né? O pessoal recebe com muita comida, e eu tinha que comer em todos os lugares. Ou seja, naquela época, foi a época que eu mais falei de Jesus, mas foi a época que eu mais engordei também. Doni, não foi fácil aquele negócio. Aquele açaí que você vende lá com cupuaçu, era a minha rotina toda hora, eu tinha que estar tomando um açaí com cupuaçu. E ai de mim se não tomasse o açaí com cupuaçu. Mas existia um privilégio ainda maior, o de sentar à mesa e falar: você tem valor, você é importante, Jesus tem um plano especial para a sua vida. Você tem valor, você é importante, Jesus tem um plano especial para a sua vida. É um privilégio. É um privilégio levar esse tipo de esperança para as pessoas que não conseguem enxergar mais isso nelas. É um privilégio levar esse tipo de visão para as pessoas que não conseguem ver o que Deus vê na vida delas. É um privilégio você levar isso para outras pessoas. E sabe, nesse final de semana nós tivemos uma oportunidade muito legal. Eu ia pedir para o pessoal me ajudar agora, mas não estou vendo ninguém do pessoal aí que ia me ajudar. Deixa eu ver se eu vejo. Não, não vejo. Eles iam entregar uns papelzinhos aí. Combinar com alguém aí? Não combinou com ninguém. Então esquece o papelzinho. Vamos fingir, pessoal da rádio, edita essa parte. Você que está ouvindo aí essa pregação pela rádio, ignora isso, não tem papelzinho. Eu não falei de papelzinho entregar para ninguém. Mas a ideia é você ter pelo menos uma ponte para você se comunicar com outras pessoas. Né? No celular da gente, a gente foi colocando aqui um negocinho vermelho e parece que é brincadeira, mas já perguntaram para mim o porquê o negocinho vermelho no meu celular. Eu achei que o pastor estava exagerando quando ele disse aquilo, mas já perguntaram. Eu falei: gente, não é que funciona mesmo o negocinho vermelho? E aí eu vou dizer que é o sangue de Jesus que traz esperança, que traz vida, que motiva as pessoas, que traz um olhar diferente, onde a pessoa pode enxergar as coisas extraordinárias de Deus através da revelação e da graça de Deus derramada sobre a vida dela. É um privilégio
ser o portador de boas notícias. É um privilégio ser a caneta nas mãos de Deus. É um privilégio ser a voz do Senhor quando aqueles que estão vivendo em desespero precisam ouvir uma palavra de esperança. É um privilégio. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: você tem vivido isso? Você tem proclamado às pessoas? Tem levado esperança? Tem se colocado em posições em que essas pessoas podem ser abraçadas por Jesus através dos teus braços? Onde as pessoas podem ser ministradas, abençoadas por Jesus através dos teus lábios? Onde as pessoas podem ser cuidadas, zeladas por Jesus através da sua vida? É um privilégio que poucas vezes nós abraçamos, porque esquecemos o que diz em 2 Coríntios, por exemplo. 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Deus na terra, ou seja, nós representamos o reino de Deus nessa terra. Eu e você representamos algo que é muito maior do que nós podemos imaginar. Nós representamos algo que é muito maior do que nós podemos imaginar. Mas nós nem sempre desfrutamos desse privilégio. Quando nós reconhecemos como os discípulos o privilégio do compartilhar, de proclamar, nós também podemos ter a certeza de sentir uma alegria incomum que nos aguarda. Essa alegria incomum que nos aguarda é a alegria que você tem de ver uma pessoa sendo curada, de ver uma pessoa sendo liberta, de ver uma pessoa sendo ministrada, de ver uma pessoa sendo transformada, de ver uma pessoa sendo conduzida ao centro da vontade de Deus, porque você entendeu o privilégio. Você é tomado por uma alegria que é incalculável, incomum, incalculável, porque você sabe que não é você. Você sabe dos teus erros, das suas limitações, das tuas falhas, mas de repente você vê alguém entregando a sua vida a Jesus, compartilhando com outras pessoas, vivendo coisas extraordinárias. Você é tomado por uma alegria sem igual, porque você vê o agir de Deus mais uma vez na sua vida. Ah, como eu queria que você experimentasse essa alegria em comum. Ah, como eu queria que você tivesse a alegria de ver famílias inteiras sendo transformadas. Ah, como eu queria que você pudesse ver pessoas que vivem sem sonhos, sem objetivos, sem rumo, sem direção na vida, de repente se encontrarem em algo que está aguardando a vida delas há muito tempo. Ah, como eu queria que você olhasse para dentro de você mesmo e percebesse quem está atuando na sua vida e essa alegria incomum te inundasse de tal forma que você viveria o extraordinário de Deus em forma de alegria. E aí você vai orar e você vê o milagre acontecer diante dos teus olhos, porque você sabe que esse é um privilégio. E aí você vai buscar algo e você vai reconhecer que essa busca vai ser aprovada, porque quem está à frente, quem está te conduzindo é o Senhor. E aí no meio dos teus enfrentamentos, seja com a saúde, seja com relacionamentos quebrados ou situações que precisam ser resolvidas, fica mais leve, fica mais tranquilo, porque você é tomado por essa alegria, que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor, não deixa você esquecer quem você é nas mãos de Deus. É um privilégio, é uma alegria incomum, é algo que nós podemos desfrutar todos os dias. Mas por que não desfrutamos? Porque por vezes não estamos ainda proclamando dos telhados, com ousadia, com coragem, com o coração ardendo, queimando. Hoje, por acaso, eu estava ouvindo a rádio e eu liguei a rádio bem na época, bem na hora do programa que passa esse culto. Eu estava falando de uma experiência que eu tive alguns anos atrás, treinando karatê. Eu comecei a treinar karatê muito novo, acho que eu tinha uns 7 anos, né, mãe? Uns 7, 8 anos, 7 anos mais ou menos.
E eu comecei a treinar karatê, porque eu tinha um problema de saúde, e eu tinha que fazer muito esforço físico, e correr, e não sei o quê, e era muito difícil para mim fazer tudo aquilo, mas foi realmente algo muito bom para a minha vida naquele momento. E eu lembro que eu comecei a gostar tanto de karatê, tanto, que eu treinava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Qualquer oportunidade que eu tinha para treinar karatê, eu estava treinando. Eu não desperdiçava a oportunidade de treinar karatê. É óbvio que eu tinha alguns objetivos, algumas ambições no karatê. Eu queria ser campeão na minha cidade, eu queria ser campeão no meu estado, ser campeão brasileiro, essas coisas que atleta deseja, né? E eu fui campeão da minha cidade várias vezes, do meu estado várias vezes, treinei com a seleção brasileira. Quando eu ia participar da seleção brasileira de karatê, eu abandonei o karatê. Mas eu vou explicar por que eu abandonei o karatê. Porque eu entendi naquele momento, depois da minha conversão, que o karatê estava ocupando o lugar de Deus na minha vida. E aí eu tive que abandonar. Eu tive que parar, pelo menos por um bom tempo. Voltei depois de mais de 10 anos parado a treinar karatê, mas só para fazer uma graça mesmo, né? E naquele momento, um dia eu estava lendo a Bíblia e Deus falou assim para mim: você, para treinar karatê, quer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para falar comigo, 2 minutos, 3 minutos já é suficiente? Será que não tem alguma coisa errada? Sabe, eu estou contando essa história porque às vezes nós queremos a alegria em comum, essa alegria inexplicável, mas a gente dedica, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos no máximo para o Senhor, e achamos que já fomos completos por Deus. Você quer alegria, essa alegria incomum, insondável, que você nunca experimentou na vida? Comece a fazer uma avaliação das coisas que você tem colocado mais a tua energia, a tua força, e coloca na mesma medida para Deus. Você vai ver que Deus vai abençoar isso que você precisa, e ainda assim vai te preencher do que você realmente precisa. Eu conheci um homem que me surpreendeu muito há uns anos atrás, um camarada chamado Josias Lira. Ele foi pregar num retiro que eu estava, e quando ele foi entrando no ambiente, aquele ambiente inteiro começou a mudar. Foi uma coisa assim que eu não sei explicar para vocês o que aconteceu. Mas depois eu fui ouvir a história dele, ele contando a própria história dele. Ele era um crente, bem-sucedido, dono de algumas livrarias em Manaus. E um dia o carro dele estava parado no sinal e ele foi assaltado. E ele levou 9 tiros, todos na cabeça. Era para ele ter morrido. Ele foi para a UTI e ele não morreu. Ele descobriu depois dessa situação que ele poderia fazer mais para Deus e ele não estava fazendo. Então ele começou a fazer uma inversão das coisas que ele entendia antes como valor. Ele falou: não, eu preciso intensificar mais isso. Então o horário de oração dele se tornou muito maior do que o horário de trabalho. Uma coisa que chamou bastante atenção, que ele contou para a gente lá, ele disse assim: antes eu construía, ajudava a construir, pelo menos uma igreja por ano, eu ajudava a construir uma igreja por ano. Aí depois desse acidente eu disse: puxa, mas eu tenho recurso para ajudar a construir pelo menos 10. Mas 10 não é o meu melhor. Eu vou trabalhar para Deus e eu quero construir 100 igrejas. E ele passou então a construir 100 igrejas por ano. Aí um dia, num momento como esse que a Sandra fez aqui hoje, de dízimos e ofertas, ela deve ter colado da pessoa que falou lá no dia, falou: isso é gratidão, isso é uma expressão de gratidão, isso é uma expressão de fidelidade, de amor. E ele foi tocado por essa palavra, ele falou: puxa, mas se eu sou grato, eu não vou entregar 10%, eu vou entregar 90%, eu vou viver com aquilo que eu deveria entregar. Mas lembra, ele tem que construir 100 igrejas, ele tem que fazer um monte de obra, e ele tem que viver agora, de acordo com o coração dele, com apenas 10%. E ele faz isso. E sabe o que acontece?
ele consegue viver com os 10%, que antes ele entregava para Deus, agora é dele, e os 90% é de Deus. E ele assume mais 100 seminaristas, ou seja, 100 futuros pastores, são patrocinados por ele para todo o seu estudo, para que quando eles se formarem, eles possam se dedicar de forma integral ao ministério. 100 novos pastores, todo ano ele assume 100 novos seminaristas. Ele entendeu que a alegria em comum, ela vem quando o nosso coração se torna um coração em comum, quando a nossa mentalidade, a nossa leitura de mundo também é em comum. Nós queremos viver a Bíblia, mas decoramos um versículo só por semana. Isso, esses que decoram um versículo por semana. Nós queremos viver a Bíblia, mas conhecemos uma ou outra história, as histórias que nos são convenientes, que nos fazem bem. Porque aquelas que cutucam o nosso pecado, a gente passa bem rapidinho. Nós queremos viver a Bíblia, mas não sabemos as canções para entoá-las do fundo do coração, não só de cor, mas com todo o nosso coração. Uma alegria em comum só vem quando o nosso coração se torna em comum. Uma alegria em comum só é experimentada por um coração em comum. Por isso eu preciso entender que proclamar é uma postura de alguém em comum. Sabe, por último, quando eu olho para esse texto, eu descubro que eu e você precisamos ser essas pessoas que proclamam dos telhados. O convite não foi para se esconder, mas foi para proclamar do telhado. O telhado representa visibilidade, coragem, alcance. É o oposto de se esconder, de se anular, de camuflar a sua presença de alguma forma. Sabe, o telhado, ele nos faz pensar que nós vivemos em um tempo que o nosso alcance, quando feito de forma consciente, ele é muito maior do que aquilo que nós estamos fazendo hoje. É possível que você tenha um potencial tão gigantesco, que você não consegue ver ainda, mas Deus está esperando que você desenvolva, proclamando uma mensagem tão poderosa, que vai resgatar centenas, milhares de pessoas, que você talvez não vai ter nem noção agora, não vai conhecer essas pessoas agora, mas no futuro, quando você encontrar com essas pessoas na eternidade, vai chegar um anjo lá e falar assim: olha, está vendo esse camarada aqui? Ele está aqui por você. Você vai dar uns 2 passos para trás, pensando: como assim? Não lembra aquele dia que você orou em comunidade por uma certa pessoa? Eu ouvi a sua oração, porque você orou em espírito e verdade. Lembra aquele dia que você passou e sentiu algo por aquela pessoa, parou e foi conversar com aquela pessoa e deu uma palavra, aquela palavra mudou a vida dela. Lembra aquele dia que você sentiu a dor do outro e se colocou no lugar do outro, não só nesse sentido, mas fez a diferença? Aquele dia foi crucial. Quando nós entendemos que esse privilégio é nosso, nós vamos proclamar com palavras, vamos proclamar com vida, vamos proclamar em todos os ambientes onde nós estivermos. E aí sim, nasce não somente um discurso, nasce um comportamento, que nós chamamos de cultura. Nasce um comportamento, que nós enxergamos e percebemos que é algo muito maior do que nós, e que nos proporciona uma alegria que nós não conseguimos explicar. Outro dia, eu fui convidado para pregar numa igreja no Rio de Janeiro. E eu cheguei lá e não tinha ninguém para me pegar no aeroporto. É de praxe que quando você vai para um lugar, vai alguém te pegar, porque você não conhece a cidade. E aí eu liguei para a pessoa que estava responsável, a pessoa falou: pastor do céu, tivemos um problema aqui, não sei o que lá, me esqueci de você, mas pega um Uber, o endereço é esse. Falei: não, tudo bem, essas coisas acontecem. E aí eu peguei o Uber, eu perguntei para ele: eu posso sentar na frente com você? Não sou de fazer isso, mas naquele dia eu senti de sentar na frente com o Uber. Sentei na frente com o Uber. E aí ele perguntou: e aí, está gostando do Rio? Eu falei: eu não sei, eu acabei de chegar,
E a minha primeira impressão não está sendo uma das melhores. Me abandonaram no aeroporto. Aí ele começou a dar risada. E aí eu perguntei, e você, quanto tempo mora aqui? Falou a vida toda. Eu falei, o que você faz? O que você fazia antes? Aí ele começou a abrir o coração, dizer que ele estava no segundo casamento, que não estava fácil, que ele era uma pessoa, que ele era filho de um pastor, que o pai dele orava tanto por ele, que ele tinha investido tanto na vida dele, mas o pai dele teve um câncer que o tomou muito rápido e ele ficou revoltadíssimo com Deus e ele tinha abandonado a igreja. E eu falei, então eu já sei por que não vieram me buscar no aeroporto. Aí ele falou, por quê? Porque eu sou pastor, e eu estou aqui representando o seu pai, dizendo para você que ele quer que você volte, porque você abandonou tudo aquilo que ele deixou para a sua vida como legado. Aí eu comecei a ficar com medo do cara bater o carro, porque ele chorava tanto, ele chorava. Nós paramos na frente do lugar que eu tinha que ficar, e ele ficou lá mais umas 2 horas comigo. A gente conversando, eu orei por ele se reconciliou com Jesus, me prometeu que ia levar toda a família dele de volta para a igreja, porque realmente aquela situação só tinha acontecido por causa dele. Sabe quando você sentir algo diferente de Deus? Senta na frente, pergunta para a pessoa, ora por ela, diz o que você tem que dizer, porque pode ser que aquela seja a chance que aquela pessoa vai ter na vida inteira dela, de ser tocado pelo Senhor e ser transformado. O que você não pode é desperdiçar o privilégio de ser aquele que proclama nos telhados. Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja como um confronto para você, para o seu coração, para a sua vida. E você viva nessa dinâmica, buscando a face do Senhor dia após dia. Vou fazer uma oração antes de nós celebrarmos a nossa ceia. E a minha oração é por todo mundo aqui, porque todos nós temos esse privilégio. Temos o privilégio de proclamarmos a mensagem de Deus. Então eu vou pedir para o Espírito Santo de Deus colocar as pessoas que precisam ouvir perto de você. Vou pedir para o Espírito Santo de Deus te dar a estratégia que você precisa usar para proclamar. Vou pedir para o Espírito Santo de Deus usar a sua vida com poder para transformar a vida de alguém com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Tá bom? Vamos fazer essa oração? Eu pedi para você se colocar de pé, nós vamos fazer essa oração. Senhor, muito obrigado por esse momento especial. Hoje nós podemos olhar para a Tua Palavra e reconhecer o privilégio que o Senhor nos concedeu, de falarmos das coisas do reino de Deus, de sermos a boca do Senhor nessa terra. Por isso, Pai, toca nos lábios dos meus irmãos e irmãs agora, que eles saibam o que falar, que eles tenham os recursos necessários para falar, que eles saibam como fazer, que eles tenham os recursos necessários para fazer, que eles saibam como viver, que o Senhor lhes dê os recursos necessários para testemunhar do poder de Deus nessa terra. Pai, em nome de Jesus, que ninguém saia desse lugar do jeito que entrou, mas que toda limitação caia por terra em nome de Jesus. Que aqueles que colocam a timidez, o medo, a falta de treino, a falta de capacidade, a vergonha como um limitador, que isso fique aqui hoje. E que as oportunidades e as estratégias venham para que eles tenham a alegria que é incomum nas suas vidas. A alegria que é incomum nos seus corações. A alegria que dura por toda a eternidade nos seus corações, Pai. Em nome de Jesus, não deixa que ninguém saia desse lugar do jeito que entrou.
mas revela o teu poder através de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Se acalmou? Então eu vou chamar, vamos esperar fazer a ceia, porque o nosso bebezinho tá calmo. Pode vir, mamãe. Tá aqui o Benjamin. Vem com ele. É a vovó que tá vindo ali? Eu vou pedir pro piano tocar bem baixinho, para ele não tomar nenhum susto aí. A gente vai abençoar a vida do Benjamin. Na verdade, esse nome já é um presente, né? Benjamin é filho da minha alegria, né? É isso mesmo, né? Benjamin. Benjamin tem um significado muito poderoso. Isso significa que esse garotinho vai trazer muita alegria. Esse garotinho vai ser um instrumento de Deus na vida de vocês. Esse garotinho, quando se levantar como um homem de Deus, vai abençoar toda essa casa. Por isso essa batalha tão grande hoje, para a gente fazer essa oração de consagração. Porque eu sei que Deus tem planos extraordinários para a vida dele. Vou pedir para toda a igreja estender a mão aqui, nós vamos abençoar a vida do Benjamin. Senhor Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus, eu quero agora, Pai, abençoar a vida do Benjamin, de toda a sua casa. Pai, que as mãos do Senhor estejam sobre ele, e que todo levante do inimigo seja reduzido a nada sobre a vida dele, e que ele seja uma luz tão poderosa, tão maravilhosa, que toda a sua casa, quando olhar para o Benjamin, vão enxergar Jesus sendo transmitido através dele. Pai, que ele ensine os seus pais, que ele ensine os seus avós, que ele ensine os seus primos, suas primas, que ele ensine toda a sua casa, que a mão do Senhor esteja sobre ele, e que ele seja, Pai, o filho da alegria para toda essa casa e para o reino de Deus. Quero abençoar a vida do Benjamin e pedir ao Senhor que derrame sobre a vida dele toda sorte de bênção, para que ele cresça com saúde, em graça, na presença do Senhor. Mas também, Pai, enche de sabedoria os seus pais, os seus familiares, para que nesse primeiro momento eles sejam esse testemunho poderoso, para que o Benjamin veja neles também o caminho que devem seguir. É a oração que nós fazemos como igreja reunida, estendendo as nossas mãos sobre esse pequeno, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Agora a gente vê coisa tão linda acontecendo, né? Agora a gente vai celebrar o motivo dessas coisas lindas acontecerem. O sangue foi derramado, o corpo foi entregue, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos proclamar, para que eu e você pudéssemos sentir a alegria que é incomum, reconhecendo o grande privilégio que nós temos. Quero lembrar, se você é intolerante a glúten, do meu lado esquerdo nós temos aqui servido para você participar conosco também. Enquanto nós cantamos essa canção, você num santo movimento sai do seu lugar, pega o seu elemento e participa conosco. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas,
onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós, onde apoio para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia. Nós agradecemos a Deus por nos ter dado o privilégio de sermos proclamadores. Sabe, às vezes pensar nisso é uma coisa que queima um pouquinho os meus neurônios. Porque quando eu me olho no espelho, eu não consigo me ver digno de ser um proclamador. Mas quando o Senhor olha para mim, para você, Ele vê o sangue de Jesus, que nos lava de todo pecado. E aí Ele não vê você, Ele não me vê. Ele vê Jesus como nosso advogado. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Por isso nós vamos agradecer pelo privilégio que temos de sermos proclamadores. Vamos agradecer pelo primeiro elemento que representa o corpo de Cristo, com a nossa ministra Sandra. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada por nós termos o privilégio de estarmos aqui celebrando, sendo, Senhor, aqueles que o Senhor colocou à mesa, sendo aqueles que o Senhor chamou, sendo aqueles que o Senhor deu o privilégio de sentar, de estar diante do Senhor. Deus, ouvimos aqui a respeito da necessidade de proclamarmos, de falarmos, de não nos acomodarmos, nem nos constrangermos. E quando olhamos para a ceia, quando participamos dela, vemos o quanto o Senhor fez por nós. O seu corpo moído na cruz. Sim, Cristo, é algo que não podemos entender, não podemos de fato ver e ficar quieto, calado. Não, estamos aqui dizendo: somos gratos por fazer parte da tua mesa e queremos sim continuar a fazer parte da proclamação desse evangelho, da possibilidade de pessoas estarem aqui sentindo-se parte do seu corpo. Agradecemos, ó Cristo, por seu corpo moído na cruz, e agradecemos o privilégio de estarmos aqui reunidos. É em nome de Jesus que oramos, Deus. Amém. Participemos dele todos. Quando nós olhamos para esse cálice com suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nós podemos
pensar um pouquinho na nossa própria história, no nosso dia, na nossa semana, e ver se há em nós algo que precisa ser perdoado, confessado, e pedir a misericórdia do Senhor, reconhecendo que Ele derrama sobre nós a sua misericórdia, porque o sangue já foi derramado. Então você tem um tempinho para fazer a sua reflexão agora, e depois nosso pastor Cleberson vai nos conduzir nessa oração pelo sangue que foi derramado. Pai amado, nós te louvamos nessa noite porque estamos aqui reunidos como família, como corpo de Cristo. E nesse tempo, quando nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou e assim enviou o seu Filho para que naquela cruz Ele derramasse o seu sangue, para que assim nós tivéssemos remissão dos nossos pecados. E nós te louvamos, ó Deus, porque mesmo não merecendo, o Senhor nos amou, o Senhor entregou o seu Filho para que pudéssemos ter esse momento tão especial aqui, de experimentar a cada dia do amor, da graça e da misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, nesse tempo, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, sim, a fazer valer a pena esse sacrifício, ó Deus. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos use, para que realmente pessoas, assim como nós um dia estávamos perdidos, andávamos nas trevas, mas fomos encontrados pela Tua maravilhosa luz. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite, unja cada um de nós, para que assim possamos ser, ó Deus, a resposta do Senhor para tantas pessoas que estão sofrendo aí afora, Deus. E nós te louvamos, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, mesmo não merecendo, Pai. Mas nesse tempo nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz para perdão e remissão dos nossos pecados, e assim podemos ter um relacionamento com o Pai. Assim podemos ter a cada dia o Espírito Santo como nosso consolador, ó Deus. Por isso nós te agradecemos por esse tempo aqui, por esse tempo de memorial, Pai. E que não seja só esse momento, mas que seja relembrado todos os dias das nossas vidas. Que possamos sim fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz, para que assim, através de nós, o Teu santo nome seja louvado e engrandecido a cada dia. É o que nós oramos aqui, Deus, no santo e poderoso nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Participemos dele todos. Eu quero fazer um convite muito especial para você antes de você sair. Semana que vem é aniversário da igreja. O aniversário vai ser celebrado, vai ter gravação no domingo, vai ter um monte de coisa espetacular no domingo. Tenho certeza que Deus vai ser louvado, vai ser glorificado através das canções que vão ser gravadas. Mas o aniversário é na quarta-feira. Olha como Deus é bom. Deu esse presente para nós. E eu fiquei pensando assim, estava falando com o Leandro, a gente não pode deixar esse negócio passar batido, né? E ele, como tem a mente de gordo, ele disse assim: pastor, a gente precisa fazer um comes e bebes. E eu falei: é verdade, é aniversário. Então semana que vem vai ter bolo, vai ter salgado, vai ter suco, refrigerante, né? Só que você precisa trazer seu convidado, porque senão a gente vai ter que comer mais do que todo mundo. E eu não sei se você quer correr atrás do prejuízo depois. Então semana que vem, traz teu convidado para nossa festa de aniversário. Literalmente vai ser uma festa mesmo. Vamos terminar o culto, aí nós vamos para a sala dos voluntários, ali uma sala muito bonita, não sei se você conhece. E ali nós vamos celebrar juntos, com tudo que uma festa de aniversário pede. E não esquece, o nosso culto termina depois dessa canção neste lugar, mas ele continua em todos os lugares onde você estiver. Que Deus abençoe o seu restante de semana.
tua cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve. Que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue Deus abençoe a sua semana. Tenha uma semana abençoada e na próxima quarta-feira nos vemos aqui.